A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui retornando o nosso estudo do pós-exílio, que é o período que o povo judeu retornou ali depois daquele cativeiro de 70 anos ali na Babilônia. Falamos sobre Josuá, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel, que voltaram ali, como relatado em Esdras, capítulo 1, versículo 1. E depois em Esdras 7, no capítulo 7 de Esdras, vimos que Esdras voltou e ali estava efetuando toda uma reforma religiosa, uma reforma literária, ali como sumo sacerdote. Agora vamos entrar aqui para o livro de Neemias e vamos acompanhar aqui alguns acontecimentos quando Neemias ele vem da corte persa e retorna ali também após alguns eventos ali que ocorreram, depois de uma nova invasão ali dos samaritanos, onde eles destruíram as muralhas, colocaram fogo nos portões. Então Esdras, sabendo disso, ele na corte persa ele fica muito triste e aí ele retorna. E aqui nesse slide, irmãos, vamos falar exatamente sobre isso. A ida de Neemias da corte persa para Jerusalém. Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes, como descrito lá em Neemias capítulo 1, versículo 11. O rei Artaxerxes é o mesmo rei Assuero, a qual a rainha Esther casou. Nós temos esses relatos, acontecimentos também no livro de Esther, acontecimentos que houve com os judeus na corte persa, que é da onde Neemias veio. Neemias, como copeiro do rei Artaxerxes, descendente de uma família de judeu, ele foi para Jerusalém com autorização do próprio rei Artaxerxes para colocar ordem em Jerusalém. Isso está descrito lá em Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 9. Porque os muros haviam sido derrubados e as portas queimadas. Josuá, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel, como vimos no último estudo de Esdras, eles junto com todo o povo ali conseguiram reedificar o templo, conseguiram reedificar a cidade. Depois Esdras foi para lá também para fazer a reforma literária e eles conseguiram se estabelecer. Mas por que os muros e as portas foram derrubadas? Porque os inimigos ali de Judá, que tem por capital Jerusalém, onde eles estavam reedificando, eles queimaram os muros e queimaram as portas. Eles destruíram os muros e as portas. Então a situação estava caótica. Eles estavam reedificando em tempos angustiosos. Então quem fez isso foram os samaritanos, onde as 10 tribos também houve mistura lá com a destruição do reino do norte, o reino de Israel. E devido a isso, esses embates e a destruição das muralhas e fogo nos portões, chegando isso ao ouvido de Neemias, Neemias ficou muito triste. E aí então o rei Artaxerxes percebeu isso e perguntou o que foi para ele. Então ele voltou para lá com a autorização do rei. Executou algumas atividades importantes, como está descrito aqui. Animou os judeus, sacerdotes, nobres, magistrados a reedificarem os muros e as portas. E juntamente com Esdras, que já estava lá, fizeram a aliança do povo para guardarem toda a lei de Deus. Ele ajudou muito Neemias nesse processo ali. Relação dos que habitavam em Jerusalém, na cidade de Judá e nas aldeias. Ele fez um censo. Isso tudo também com aval do rei Artaxerxes. Ele restabeleceu a ordem levítica e a observância do sábado e a condenação do casamento misto. Tudo isso ele fez ali em conjunto com Esdras, com o sumo sacerdote Esdras. Aqui vamos falar de Sambalat e Tobias. Neemias, que voltou ali com o aval do rei Artaxerxes, com o título de governador do reino de Judá, para reedificar ali aqueles muros e os portões que haviam sido destruídos pelos inimigos ali do reino de Judá, que não queriam ver a reedificação. Ele encorajou o povo, auxiliando ali com muitas coisas ali, até que o rei Artaxerxes favoreceu a ele do que ele pediu. Então ele estava animando o povo, eles estavam conseguindo
ali reestruturar os muros e tudo, né? Aí lá em Neemias, capítulo 4, versículo 7 a 9, a gente vê que entra ali Sambalate e Tobias, né? Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém, que é a capital ali do reino de Judá, né? Onde eles estavam ali, o centro ali da atenção da reestruturação era Jerusalém, né? Então eles, vendo que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados, né? Então eles se ajuntaram, todos de comum acordo, para atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, né, o povo ali orou a Deus, né? Como proteção, eles puseram também guardas de dia e de noite. Então eles estavam restaurando, reedificando ali, né, os muros, as praças, as circunvalações em tempos angustiosos, né? Porque não cessou ali os levantes contra essa reestruturação. Isso se encontra lá em Neemias, né? Capítulo 4, versículo de 7 a 9. Deixo como observação aqui para os irmãos que dentro da profecia das 70 semanas, lá em Daniel capítulo 9, é citado sobre isso também. Deixo aqui como uma observação. E nós temos um vídeo específico que nós falamos da profecia das 70 semanas, né? E não só da profecia das 70 semanas, como também todas as visões que Deus foi passando ao profeta Daniel, desde Daniel 2. Mas eu vou deixar aqui em cima um card específico sobre as 70 semanas. Os irmãos podem conferir lá após esse vídeo aqui, né, sobre a questão das 70 semanas também. E lá em Neemias capítulo 4, versículo 16, diz que daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, né, e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraça, e o chefe estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então eles estavam reedificando ao mesmo tempo que defendiam, e havia ataque, eles guerreavam, defendiam. Então era assim que estava sendo feita a reedificação ali. Amém? Sanbalates, Tobia e Gesem, né? Mesmo com tudo isso, eles estavam avançando, né? Com metade dos homens com armas e metade trabalhando, revezando, numa organização ali de restauração nesses tempos angustiosos, né? Eles avançavam. E diz lá em Neemias capítulo 6, versículo de 1 a 3: tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, né, e o resto dos nossos inimigos, os inimigos que se ajuntaram com eles lá, né, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia nenhuma brecha. Você vê que avançou ali a reparação, né, mesmo diante dessa situação toda de embate. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então eles tinham só os portais, né, ali prontos, mas eles não tinham colocado ali as portas. Eles não tinham fixado as portas. Eles estavam nesse momento, eles estavam ainda restaurando, né? Então, como não estava dando certo atacar, né, para poder destruir, porque eles estavam preparados, ali Neemias ajudou muito isso nessa questão, né, de organização. Então, o que Sanbalate fez aqui, Sanbalate e Gesem? Que diz aqui, ó, Sanbalate e Gesem mandaram dizer isso para Neemias: vem, encontra-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, sabia que eles intentaram fazer mal. Eles estavam chamando ele para lá para poder até mesmo tirar a vida de Neemias, né? Então, o que Neemias fez? Ele enviou mensageiros, como diz o texto aqui. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu as deixasse e fosse ter convosco? Então ele deu essa resposta, né? E não foi, continuou a reedificação. Isso está em Neemias capítulo 6, versículo de 1 a 3. Agora vamos ler aqui Neemias também no capítulo 6, versículos 8 e 9. Eles insistiam, né? Sanbalate e Gesem insistiam nisso. E aí estavam querendo enganar a todo momento ali com aquelas articulações para tentar, né, pegar Neemias. Olha o que Neemias responde aqui, quando eles continuam a fazer isso. Mandei-lhes dizer:
de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Que eles estavam inventando até mentiras para poder pegar Neemias, né? Tudo o teu coração é que inventa. Então Neemias estava ciente de que eram invenções, eram manipulações, eram artimanhas para poder fazer ele cair numa armadilha, né? Tirar ele dali para poder acabar com ele. Porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E olha o que ele diz aqui: agora, pois, ó, o Deus fortalece as minhas mãos. Então Deus é que estava fortalecendo as mãos de Neemias. Eles estavam com muita fé em Deus e empregando todo o esforço deles ali na restauração dos muros, né? E aqui em Neemias capítulo 6, versículo 16, né? Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, que são outros povos, né? Que não são ali judeus, outros povos, né? Que são circunvizinhos deles ali, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias capítulo 6, versículo 16. E aqui nesse slide vamos apresentar ali as obras de Esdras e Neemias em conjunto, coisas que eles fizeram ali, né? Um auxiliando o outro. Porque Esdras já estava ali com o povo, né? Neemias ele veio depois para poder reforçar como governador, trazendo toda aquela ajuda, todo aquele auxílio, aquele ânimo, né? Neemias e Esdras foram bastante habilidosos em lidar com questões práticas e concretas. Unindo esforços, os dois contribuíram para consolidar as bases sociais e religiosas judaicas. Judaicas é porque é do povo judeu, né, que é o povo do reino de Judá, o reino do sul, né, após o exílio babilônico, que eles ficaram, né, recapitulando aqui um pouco. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, destruiu tudo, levou o povo cativo para a Babilônia, ficaram lá por 70 anos. Depois, em Esdras 1:1, né, o rei Ciro dá um decreto para que retornem. E é isso é o pós-exílio, só recapitulando aqui, né? Esdras lê a lei diante do povo. Neemias, isso está em Neemias. Você vê que no livro de Neemias cita Esdras, porque ele já estava lá, como a gente disse já aqui, né? Neemias capítulo 8, versículo 1 e 2. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, a Torá. A lei de Moisés é conhecida como a Torá, que o Senhor Deus tinha prescrito a Israel. Israel, 12 tribos, né? Que Deus deu a lei para as 12 tribos. Esdras, o sacerdote, o sumo sacerdote, né, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. E esse primeiro dia do 7º mês é exatamente o período da festa das trombetas. Só uma observação aqui também. Agora lá em Neemias capítulo 8, versículo 8 e 9, vai dizer assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era governador, destaquei até aqui de verde, e Esdras, sacerdote e escriba. Não só sacerdote, como o sumo sacerdote, né? Ele era descendente de Arão. E os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava muito, ouvindo as palavras da lei, ou seja, as palavras da Torá. Amém? Continuando aqui as obras de Neemias e Esdras, no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei do Senhor, que ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas ou tendas, né, durante
a festa do 7º mês, festa das cabanas ou tabernáculos, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, quer dizer, não só na capital, que era Jerusalém, mas em todas as cidades do reino de Judá, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Isso está lá em Neemias, capítulo 8, do 13 ao 15. E na festa dos tabernáculos, a gente vê que a questão das palmas nas mãos, a gente vê isso também lá no livro do Apocalipse, o povo com palmas nas mãos, E aqui embaixo eu fiz um breve resumo também. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num. Josué é quem sucedeu Moisés, quando Moisés morreu, Josué sucedeu a ele na retomada ali, guiou o povo na retomada pela terra prometida, até aquele dia, e houve muita alegria, Então eles voltaram a fazer as celebrações das festas. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve assembleia solene, segundo prescrito. Eles voltaram a comemorar as festas, Isso está lá em Neemias, capítulo 8, do versículo 17 e 18. Eles lembraram de Deus, chamando Abraão da Babilônia, e também a libertação do povo do Egito. A gente vê isso lá em Neemias, capítulo 9, do versículo 7 a 12. Lembraram-se também da aliança com Deus de Israel no Monte Sinai, e que Deus fez conhecer o santo sábado, preceitos e estatutos por meio de Moisés. Isso está lá em Neemias, capítulo 9, versículo do 13 ao 38. Em Neemias 9, versículo 35 e 36, diz assim: pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil, que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Então Neemias, Esdras, eles estavam colocando para o povo ali toda a prática das festas, estavam lembrando de acontecimentos, tanto de erros, quanto de acertos, quanto de mandamentos. Então isso estava sendo feito ali para o povo, se lembrar das leis, dos preceitos de Deus, da história do povo. Então realmente estava tendo não só a reedificação física das cidades, dos muros, das portas, do templo, como também uma reedificação do povo e uma observância do povo às questões que Deus havia deixado, nos escritos sagrados. E vamos ver também, irmãos, mais à frente a respeito dos profetas Ageu e Zacarias, que profetizaram nesse período. Nós vemos aqui no primeiro vídeo, de Esdras, esse vídeo aqui é o segundo, é uma sequência, falando sobre Neemias, que houve um período ali entre o primeiro decreto e o segundo decreto, que foi o primeiro decreto de Ciro e o segundo decreto de Dário. Houve ali, os samaritanos se voltando ali contra os judeus e parando a reedificação do templo. Então, nesse tempo, quando a obra de restauração da casa de Deus, do templo, do tabernáculo parou, Ageu e Zacarias profetizaram ali também. Posteriormente, vamos fazer vídeos também mais a respeito especificamente do que esses profetas falaram e como eles atuaram ali também nesse período entre o primeiro e o segundo decreto. No mais, irmãos, se esse vídeo te edificou, curta, compartilhe, deixe seu comentário, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o canal a crescer. É um canal de divulgação da palavra de Deus, para que essa palavra possa alcançar a todos, para que a gente possa estar junto, cada vez mais conhecendo mais a palavra de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas Deus vai nos acrescentando, quando buscamos a Ele de coração e empenhamos realmente em conhecer a Deus e em buscar a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.